prática, né? Significa o quê? E conectar conhecimentos, por exemplo, da linguística, a revisão, né? Na linguística até era um pouco difícil, porque no livro eu falo disso um pouco também. Os linguistas até tinham um pouquinho de preconceito com o revisor, porque tem aquela coisa do revisor como um comando paragramatical, né? O revisor como uma pessoa sempre muito conservadora, e não é isso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente é as duas coisas, você é linguista e é revisor, você fala, eu não sou tão mal assim, né? Eu não faço só isso, né? Então, foi importante também a gente entrar com esse conhecimento, pensar nessas possibilidades, nas múltiplas pessoas que nós somos, né? Nas múltiplas tarefas que a gente executa. E eu quero agradecer porque vocês adotaram o livro aí para ler, para estudar. Isso é sempre muito mágico também, né? Porque a gente escreve e não sabe o que vai acontecer. Vocês viram que esse livro é um livro mais antigo, que foi reeditado, né? Ele ganhou uma nova casa, ele era mais difícil de encontrar, mais difícil de achar, ele não tinha esse capítulo da revisão do texto literário. Foi um livro que circulou relativamente pouco, tem gente que tem ele, de uma editora pequena aqui do interior de Minas Gerais, e agora a gente vai relançar a coleção toda pela Parábola. E aí começou de novo por ele era o primeiro da outra coleção, continua o primeiro agora, a gente não vai fazer na mesma ordem de antes, o próximo a sair deve ser um livro, ainda eu falo deve porque essas coisas são decididas junto com o editor, né? É um outro livro que vai mudar até de título, porque a gente vai fazer um ajuste lá, por conta do catálogo, que eu organizei com uma ex-mestranda minha, né, mestre há muito tempo, a Márcia Romano, revisora de texto publicitário, e a gente fez um livro que é organizar vários capítulos, cada capítulo é revisão de um gênero, de um domínio discursivo. Então, deve ser o próximo. Tem gente que revisa muito texto acadêmico, texto publicitário, texto literário, texto, enfim, a gente foi assim por área, vamos dizer, né? Justamente para mostrar que as práticas são diferentes, as coisas que a gente tem que pensar são diferentes, e não quer dizer que a pessoa seja uma coisa só, você pode revisar textos de vários domínios, mas às vezes a gente tem o nosso preferido, né? A gente gosta mais ou acha que faz melhor um determinado tipo e não outro. Eu sempre gostei de texto literário, sempre achei gostoso, ao mesmo tempo eu sei que é complicado aquela coisa da experimentação, né? Tinha coisa que me incomodava, tinha coisa que não me incomoda tanto. Às vezes eu dava alguma oficina, e na oficina era sempre muito interessante, porque a pessoa tem várias, né, sempre várias pessoas com experiências muito diferentes, e isso é muito rico para mim, fico escutando as experiências de todo mundo, né? E aí eu lembro de uma pessoa que ela era revisora tipo de uma coisa política, tipo assim, uma assembleia legislativa, algum lugar assim, que trabalha muito com projeto de lei, com esses gêneros que são mais duros, né? Gêneros mais formulaicos, assim. E eu lembro que ela parou uma hora assim na oficina e falou: gente, isso não é para mim. Era um texto literário. Ficou brava assim: isso não é para mim está tudo errado. Ela ficava nervosa e ela falou: olha, se algum dia alguém me pedir para revisar um texto literário, eu vou passar para algum amigo, porque eu não consigo. E aí ela chegou à conclusão que esse domínio não era onde ela queria estar, né? Que ela tinha mais experiência e gostava mais também dos textos lá da área em que ela já atuava, né? Estou vendo que vocês já estão até fazendo pergunta aqui. Eu não vou, eu quero muito as perguntas, tá, gente? Conversar mais do que falar assim, falar sozinho. Então, assim, o livro já existia, agora ele ganha uma nova circulação, fez uma diferença imensa, só de eu estar aqui já vi que a diferença é enorme, né? Porque chegou mais às pessoas, e não só chegou a pessoas como vocês, que estão na área, né? Que se mobilizam aí em torno da revisão, mas chegou também a muita gente que pensa em fazer revisão e não faz, não sabe muito como começar, muita gente de letras, mas que não sabe que tem uma opção, né? Assim, você pode fazer outra coisa que não seja da aula, por exemplo. Muita gente não quer dar aula, mas não sabe muito o que fazer, né? Então, isso também aconteceu. O livro, vocês viram aí, eu não sei se vocês estão indo por capítulo, né? Eu acho que vocês estão separando assim. Vocês vão ver que ele passa por
uma coisa mais genérica, né? Que sempre acontece, do pessoal ficar perguntando até onde vai a revisão, o que é preparação de texto, o que é edição, até onde que eu posso ir, o tamanho, a intensidade da intervenção que se pode fazer e tal, que é uma coisa que ninguém respondeu assim definitivamente, nem acho que vai responder, mas a gente fica preocupado com isso, porque depende de que texto que é aquele, o que ele pede, o que o próprio autor, a autora querem, né? Recentemente, deixa eu voltar uma coisa aqui, eu sou professora de uma instituição federal em Belo Horizonte, que é o Cefet Minas, e aqui a gente tem um curso de letras que forma para a área de edição, né? Não é uma licenciatura, é um bacharelado em tecnologias da edição. E o curso tem um monte de oficina de produção de texto, oficina de revisão de texto, e uma aluna nossa que já deixou, já se formou, e queria continuar se aperfeiçoando, ela gosta muito da parte de diagramação, ela é uma diagramadora boa, hoje em dia, que ela gostava dessa coisa visual, né? Ela já está fazendo mestrado, mas ela queria se aperfeiçoar na revisão, que ela não sente muita firmeza, ela fica um pouco mais insegura para fazer revisão. E aí ela me pediu para supervisionar, aliás, ela pediu duas coisas, para dar para ela oportunidades de fazer revisão e para supervisionar a revisão dela. Que eu não sei qual é o outro jeito de aprender a fazer revisão, né? Tem que ter alguém mais experiente que olha a revisão e fala para a gente, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá, nesse texto aqui não pode fazer isso e tal. E é muito trabalhoso fazer isso, né? E é uma pessoa muito legal, muito querida, e eu falei, vamos fazer então. Eu sou uma das pessoas do conselho de uma editora laboratório, né? A editora laboratório do curso é para formar pessoas, não é uma editora comercial, não é uma editora que tem finalidade de fazer livro como primeira finalidade. A primeira finalidade dela é ensinar o pessoal a fazer. Então, tudo é mais lento, né, na editora laboratório. Então, o pessoal aprende a fazer projeto gráfico, para textos dos livros, um monte de coisa. E ela está sempre envolvida na editora laboratório, e ela falou, eu falei, eu coordeno uma coleção de livros de PDF, né, livro digital, assim, que a gente faz sempre, chama Aspas. É uma coleção em que todos os textos são livros curtos, ensaios, e todos eles derivam de falas, palestras, conferências, aulas inaugurais, alguma coisa assim. E aí eu passei para ela um desses livrinhos, né, para ela revisar. E falei, faz do jeito que você acha que é, né, para eu sentir o que ela ia fazer. Aí ela fica com medo, tal. Eu falei, não, você não quer aprender, né? Então não pode ter medo, vai lá, vai te acontecer nada. O texto não vai se eliminar em 5 segundos, não vai explodir, eu não vou tirar ponto, né? Não vai acontecer nada. Faz do jeito que você acha. E ela fez. Quando eu peguei o texto, gente, eu quase caí para trás, porque ela tinha metido a faca no texto. Não tinha sido só a caneta, não, era a faca. Ela saiu rabiscando tudo. Para piorar, o negócio era uma tradução, não era um texto só em português, ele era uma tradução de um texto em espanhol. E, ao fazer as muitas modificações que ela fez, ela não consultou o original. Então, vocês imaginam a encrenca, né? Ela estava fazendo alterações numa coisa que vinha de outra língua, não era nem da minha autoria. E aí eu deixei, né? Olhei, falei, não, nós temos que conversar longamente, não é corrido, não, não é coisa assim que encontra rapidinho, que não, né? Vamos encontrar e vamos conversar sobre isso aqui. Nesse meio do caminho aí, enquanto eu li e não consegui ainda fazer uma reunião com ela, ela fez uma oficina que eu tinha dado uma oficina sobre texto literário numa livraria que ela fez essa oficina. Na oficina, eu já vi o olho dela assim, enchendo de estrelinha, porque na hora que acabou, ela veio falar comigo, eu descobri que aquilo que eu fiz naquela revisão está tudo errado. Aí eu falei, não é que está tudo errado, é que você pesou a mão. Aí nós conseguimos marcar a tal da reunião. Quando a gente se encontrou, ela já tinha mais noção de como ela tinha pesado a mão, eu não precisei nem falar. Então, ela falou assim, a gente abriu a revisão e eu fui perguntando por que você alterou isso aqui, por exemplo. Ela fez muitas alterações daquele tipo 6 por meia dúzia,
Sabe? Quando você troca uma coisa só porque você acha mais legal, não está errado, não é uma questão. Aí a pessoa vai, acho que eu vou pôr assim. Aí fez um monte de coisa nesse sentido. E fez trocas que comprometiam a tradução. Não foi aquilo que a autora falou em espanhol, né? E uma outra coisa que era mais revisão. Então, ela mesma foi tirando o peso, né, da mão e tal, e depois me entregou uma outra versão revisada que já era mais suave, que ela apontava coisas que de fato podiam ser melhoradas, né? Uma anáfora que estava esquisita, ela trocava, não, podia ser assim, dava, mas aí como ela estava com medo, ela não dava a solução, ela ficava fazendo pergunta. E aí eu fui falando para ela, não, mas na revisão de verdade, se você ficar fazendo pergunta demais, você não resolve o problema, né? Você tem que resolver, dar uma solução, e né, em alguma outra circunstância, você deixa a pergunta, mas tem que dar uma solução. E coisas que ela não sabia. Então, por exemplo, ela trocava uma coisa por outra e errava o texto, né? Então, eu tipo, não, tem que recuar, porque estava certo. Você está com dúvida nessa questão gramatical aqui. E aí a gente vai identificando. Tem uma outra moça que é da graduação, que faz a revisão para a editora Laboratório, que já tem a mão mais calibrada, né? Ela não entra tanto, ela faz a... Mas qual o trabalho que ela me dá? Eu preciso supervisionar a revisão dela, sim. Tudo que ela marca, geralmente está correto. Correto no sentido da revisão, né? Está bem posicionado, ela fez uma boa intervenção. Mas ela deixa de fazer intervenções. Então, eu tenho que ler o texto procurando o que ela fez e o que ela não fez, para dizer para ela o que ela deixou passar. Né? Então, ó, aqui, por exemplo, tinha uma vírgula, você passou batido aqui. E aí a gente vai olhar aquele ponto ali, por que ela está com dúvida naquela vírgula, naquela regra, né? Ou naquela, se é para pôr, se não é, que sentido que tem ou não tem, enfim, né? Então, é uma formação trabalhosa, mas que é importantíssimo e que a gente acaba fazendo com os pares, né? Quando você pergunta uma coisa num grupo de Zap, quando você pergunta para uma colega, oh, como é que isso aqui, você sabe como é que é? Eu tenho dúvida disso e tal, então a gente acaba fazendo isso em serviço, vamos dizer assim, né? Mas é fundamental ter algum tipo de troca nesse sentido e uma troca encorajada, né? Uma troca sem julgamento, vamos dizer, porque o medo das pessoas é, não, alguém vai me xingar, né? Porque ou aquela coisa do ponto, né? Vou perder ponto quando o pessoal está na faculdade, que acha, né, que tudo vai dar nota. E quando a gente está nessa circunstância de aprendizagem que não tem isso, as pessoas ficam um pouco mais tranquilas, que não tem uma sanção, né, para o que ela fizer enquanto ela aprende. Você sabe muito bem que é uma profissão em que a gente aprende sempre, né, mesmo depois de você rodou 20 anos, você continua aprendendo, porque vai aparecer coisa, cada texto é um texto, cada circunstância é uma circunstância, aí você vai ter que o tempo todo prestar atenção, né, numa novidade, numa coisa assim. O livro, eu estava falando dele, assim, ele passa por coisas mais genéricas, vai em coisas muito específicas, tem um capítulo que é só sobre a abreviação de hora. Não sei se alguém passou por ele aí já. Mas como é que as pessoas no ensino superior lidavam com essa abreviação? O que os manuais dizem, o que as pessoas fazem, que é diferente, mas uma coisa interfere na outra, porque um dia pode ser que o manual absorva as coisas que estão nas práticas sociais, né? Claro que isso demora muito tempo e às vezes nunca acontece. E no fim tem esse aí do texto literário, que é uma experiência que eu adoro, gosto muito. E tenho sentido que a coisa do texto literário pega muito. Quando a Eliana falou aí, eu fiquei curiosa, uma coisa que eu pergunto para vocês, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Por que que pega, né? Por que que vocês preferiram a coisa do texto literário? Eu dei algumas oficinas sobre isso já, vou deixar anunciado de uma vez que de repente alguém pode fazer. Eu vou dar uma oficina na Bienal de São Paulo, se alguém tiver aí por São Paulo, quiser ir, vai ser no dia 11, é uma oferta, eu acho que do Lab Pub, mas vai ser uma oficina de 2 horas. A gente vai pegar muito por aí o texto literário.
E sempre tem uma coisa, tem uma que vai ser online, eu não sei a data ainda, mas vai ter uma online mais longa, vão ser 8 horas, são 4 dias de 4 horas, online pela Casa Inventada. Daqui a pouco também a gente vai começar a anunciar. Então, assim, a gente sente que tem uma demanda por isso. Ao mesmo tempo, é um texto engraçado, né? As editoras, às vezes, têm revisores já muito fixos, é difícil entrar, né? É difícil entrar nesse caminho aí da literatura. Mas muitas editoras têm publicado literatura, muita editora pequena, independente, né? Nem sempre elas fazem revisão dos textos, e muitos autores independentes correm atrás de pessoas que possam ajudar. É muito comum aqui para mim chegar algum autor perguntando: eu estou aqui escrevendo um romance, eu queria uma espécie de mentoria, né? Eu não consigo fazer isso, não dá tempo de fazer isso. Eu sou professora, né? Já chego o que eu tenho que fazer com tantas pessoas ao redor. E eu sempre indico alguém, que essas pessoas são especialistas em texto, para além da revisão. Né? Você pode ser, é um certo tipo de revisão, mas é mais porque é um acompanhamento. Né? A pessoa está escrevendo ali um livro de conto, geralmente é prosa, um livro de conto, um romance, e ela quer alguém que ajude a chegar num texto mais refinado. E o pessoal paga por isso, para você ficar acompanhando aquilo. Tem alguns escritórios que fazem isso também, que se chamam, às vezes, de agências literárias, mas não é só agência, eles ajudam o escritor a chegar numa versão mais legal, assim, do texto. Agora, tem um negócio fundamental para fazer isso, que eu acho que eu toco aí nesse capítulo, que é ter o hábito de ler literatura contemporânea. Né? Porque se você não lê literatura contemporânea, você não entende o que está acontecendo. Que liberdades as pessoas podem tomar, né? Ou têm tomado. Porque as pessoas se apropriam da língua portuguesa e fazem o que querem dela. Né? E aí, a gente fica, quando a gente tem uma leitura literária muito, vamos chamar assim, convencional, a gente leu aqueles livros que são canônicos, os livros da escola, né? Mas eu li Machado de Assis. Mas eu li Clarice Lispector. Tudo bem, essa é uma literatura importantíssima e brasileira e etc. Mas não é a contemporânea, pessoal, que o pessoal está fazendo hoje. Né? E o que o pessoal está fazendo hoje varia muito. Então, tem coisa, igual vocês viram no livro aí, tem um cara, tem vários, escrevendo em portunhol. Né? Tem prêmio para livro em portunhol já. Né? Tem mais de 3, 4, 5, 6 autores. E não só portunhol, tem outras mesclas. Mas no nosso caso chega mais o portunhol, né? Mas tem o guaranhol, que é o pessoal da fronteira, que escreve em guarani e espanhol. Tem o Span-English, né? Que é o pessoal americano com México ali. E aí vem um cara, escreve um livro inteiro de poema em portunhol e quer que aquilo seja revisado. Mas não dá para revisar nem em espanhol nem em português, né? Porque também não tem exatamente um padrão. Tem essas coisas mais radicais, vamos chamar assim, experiências de mescla, né? Experiências com tudo, com pontuação, com o que for. E tem coisas mais convencionais, que a gente vai olhar com menos estranhamento. O problema é que tudo tem que ser negociado, perguntado. Os autores literários costumam ter um apego ao texto, né? Um pouco maior, né, do que um texto de lei, né, que ninguém está muito apegado, ou uma notícia, que o jornalista sabe que o editor vai meter a mão, vai trocar o título e etc. O autor literário tem uma coisa mais assim, ele até se ofende, né? Então, ou ele não deixa de jeito nenhum, você faz uma revisão achando que você está abafando, que você está arrasando, aí o autor nega tudo. Ele fala assim, não vai mexer porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, da minha experiência mais recente, agora, nesse momento, meus 2 projetos maiores, eu dirijo algumas coleções, né? Essas do laboratório, que são coleções para os estudantes, sim, para os estudantes aprenderem, né? Tem uma coleção sobre edição, chama Pensar Edição, numa editora, é uma parceria da Moinhos com a Conta Fios, tem livros técnicos, esses a gente revisa com mais gramática, né, assim, e 2 que tem literatura. Uma é
Madrinha Lua, que é uma coleção de livros de poesia de mulheres, todas são autoras, e tem estilos muito diferentes, e a gente tem que olhar para esses textos, né, ver o que elas estão propondo. E uma coleção de literatura contemporânea, romance, geralmente romance, na Autêntica, que é um selo que chama Autêntica Contemporânea. E aí, esses textos chegam originais, né? A gente tem que ler, avaliar, ver se vai ou não vai publicar. E se eles entrarem para a produção, primeiro eles passam por uma preparação, às vezes sou eu que faço essa preparação, eu, Sônia Junqueira, outras pessoas. Dependendo, eu peço para fazer a preparação, se for um texto assim que eu me apeguei, né? E depois ele passa, diagrama, ele vai passar ainda por revisão, outras coisas em etapas mais adiantadas. E aí acontecem muitas coisas, né, nesses textos. Então, tem uma autora que está em circulado muito, que é a Eliane Marques, tem um livro que chama Louças de Família, e ele já começa com um bilhete de uma pessoa da família para outras pessoas da família, anunciando a morte de uma tia, né? E a Eliane conta que ela inspirou esse bilhete que está ali na abertura do livro dela, numas mensagens de WhatsApp. Então, vocês imaginam como esse bilhete é escrito, né? Ele é escrito por uma pessoa que não tem muito domínio da escrita. E aí você olha para aquilo, numa primeira olhada, você pega aquele livro na livraria, abre ele na primeira página e encontra um bilhete todo escrito errado. E aí o primeiro impulso talvez seja falar assim, nossa, que editora ruim, né? Como é que esse bilhete está aqui todo errado? Mas se você pensar um pouquinho, você vai lembrar que aquilo é um personagem. E que aquele personagem não é muito escolarizado. Que esse personagem não tem domínio da língua escrita e mandou um bilhete para outros, né? E esse bilhete está escrito do jeito que ele foi escrito, de verdade, né? Por uma pessoa que não tem esse domínio. Então, ele não poderia ser corrigido. Ele tem ali uma verossimilhança, né? Você tem que entender qual é a característica daquela personagem a partir daquele bilhete. E outras coisas que a Eliane faz ao longo do texto, porque ela junta palavras, ela cria neologismos, ela mistura português, espanhol e iorubá, ela é uma autora negra, né? Ela faz um monte de coisas que você tem que ler o texto uma vez como revisora, né? Tem que ler o texto uma vez, não pode sair já metendo a mão, que você vai ter que voltar atrás. A hora que você nota que tem um padrão que é dado pelo próprio texto, que é a proposta da autora, você começa a desistir das revisões que você já fez. Aí você tem que voltar apagando a revisão, porque você entendeu o que ela queria, né? Então, é importante dar assim, uma lida primeiro para entrar no fluxo, né, do livro, entender, tá, isso é um personagem que faz isso, faz aquilo. Ela não colou essa palavra aqui sem querer, ela colou de verdade, ela quer que escreva assim, né? Maiúsculas e minúsculas, tem umas coisas que são muito sutis, por exemplo, é uma personagem que não acredita em Deus, então ela escreve Deus com minúscula. E lá pelas tantas acontece alguma coisa lá de cunho religioso que ela passa a falar em Deus e escreve com maiúscula. Mas é um processo da personagem. Então não adianta eu poder maiúsculo desde o começo. Isso faz parte do processo espiritual lá e tal da personagem. Então imagina, né? O que a revisora fez? Saiu ponto D maiúsculo em tudo, vai ter que voltar lá atrás e entender a autora queria voltar. E nesse caso do livro dela é legal que ainda por cima ela conversa com o revisor. Eu não sei se alguém aqui já leu, mas toda hora aparece uma conversa dela com com a revisora de texto. Ela fala, revisora, não faça isso, aquilo outro. Tem uma brincadeira com isso, assim. Que não é novidade na literatura, que tem outros autores que falam com o revisor, né? Mas ela faz isso de um jeito muito interessante. Então, assim, a revisão do texto literário exige uma pessoa que também possa perceber essas sutilezas, essas propostas, às vezes possa sugerir alguma coisa. A gente tem sempre discussões lá longas sobre
palavras, tem uma que é um clássico sempre da briga, que é para e pra. Porque é uma briga com esse pra, gente. O povo quer que põe tudo para. Aí você vai lá, bota para, a autora não deixa. Geralmente, o que, que os autores alegam? E acaba ficando do jeito que eles querem. Que o pra depende da expressão, tipo, pau para toda obra. Né? Tem expressão que é quase uma fórmula. É muito fixa a expressão. Então, não dá para falar pau para toda obra. Ou outras. Vocês vão lembrar aí de várias. Algum que tem pra. Pra caramba. Você não faz uma coisa para caramba. Né? Então, assim, eles alegam sempre essa coisa do... Essa expressão é assim. Esse pra tem que estar aí, porque fica esquisito o para, né? E também quando é diálogo, quando é a fala. Então eles falam assim, não, mas não, a pessoa não falaria assim, ela falaria pra, né? E aí pedem para deixar os pra. Então a gente tem que ficar olhando onde que é pra, onde que é para, que hora que funciona, que hora que não funciona. Não dá para sair padronizando com uma régua só, assim, o texto inteiro, um livro de, sei lá, 200 páginas, né? E você procurando regularidades, que é o trabalho de revisão também. Mas para o literário tem sempre um contrafluxo, assim, o autor vem com uma ideia, não, porque tem que ser assim, porque tem oralidade aí. Então, por exemplo, aquela coisa da escola que costuma falar para a gente que você tem que eliminar traços de oralidade, né, do texto escrito, é uma tremenda bobagem, assim, você tem que tirar a oralidade de determinados textos escritos, né? Depende do gênero, depende da intenção, depende do que você quer. Não é todo texto, porque é escrito, tem que eliminar a marca de oralidade. Então, por exemplo, tem uma experiência radical com a colega, não foi comigo, mas ela teve que revisar um texto porque uma outra revisora antes dela, imaginem, era uma peça de teatro. O texto era uma peça de teatro, então ele era para ser falado, encenado. E a revisora anterior eliminou todas as marcas de oralidade. O que aconteceu? Tiveram que chamar outra revisora, voltar tudo, pagar outra pessoa para saber avaliar essas marcas de oralidade. Porque um texto para ser encenado, para ser falado, etc. e tal. Então, a pessoa tinha que lembrar disso o tempo todo. Não posso sair cortando todo o né que eu ver pela frente, porque na hora da encenação o né vai ser importante, né? Ou sei lá, algum tipo de coisa que a marca de oralidade seja fundamental, né, para aquilo ali. Então, é uma falta, assim, de noção. Olha o gênero, gente, era uma peça teatral, né? Então, assim, desconhecer essa questão do gênero, do domínio discursivo, né, e tal, e qual tipo de conversa que você vai ter com o autor ou com o mediador do processo. Às vezes você não fala direto com o autor, você fala com o editor que está mediando o processo, né? Ou com a pessoa que é a supervisora de revisão do lugar, depende do tamanho, né, desse lugar para onde você está trabalhando. Ou é direto com esse autor independente que está ali junto com você, né? Você junto com ele. Então, tem muitas situações, e o texto literário, eu gosto muito dessa aventura, desse desafio de ajudar a construir ele, de aprender com ele também, que é um texto que põe em xeque muita coisa que a gente sabe, né? Você acaba tendo que abrir um pouco, assim, a gente brinca que o revisor de texto literário tem então os parafusos a menos, né? Porque você não pode ficar muito apaixonado por regra, porque você sofre com aquilo. Eu conheço revisor que já falou, não vou assinar essa revisão, tira meu crédito, né? Porque estava muito doido o negócio para o que a pessoa queria assumir. Agora, o texto acadêmico, dependendo da área, né, você espera que seja mesmo uma coisa mais gramatical, mais normativa e tal, e vai caber, né, e o autor às vezes vai exigir, aí tem mais coisas que não vão entrar em mais nada, por exemplo, a BNT, né? Você tem que padronizar meu texto pela BNT, só no âmbito desse que você vai ter esse tipo de preocupação. E mesmo assim, tem orientador que, outro dia eu estava num congresso que a professora falou o seguinte, que ela é contra a BNT, olha isso, a orientadora, né? Então, mas umas questões muito pertinentes, assim, muito legais. Aí você pensa, pô, como é que eu faço para revisar um texto de uma aluna dela, né? Ela
exige dos alunos que evitem certas coisas que a ABNT recomenda, porque ela tem uma questão política lá, e feminista, e etc., que ela pede para fazer de outro jeito, e ela fala, eu vou resistir. Então, as escolhas daquelas pessoas são uma forma de resistência a determinadas coisas que o padrão quer impor, né? Mas a gente tem que lembrar que quem resolve esses padrões são pessoas. E a gente tem essa intervenção um dia pode acontecer de verdade, né? Pode, vocês sabem disso, de vez em quando muda alguma coisa, alguém muda a regra, alguém muda o jeito de fazer, porque a discussão chega lá, né? Então também não é que a gente é completamente impotente com as coisas que vêm, né? Agora, eu achei legal ela falar isso, só eu não deixo meus orientandos fazer isso, eu não estou nem aí o que a BNT falou nas minhas teses, nas minhas dissertações, o pessoal tem que fazer desse jeito. E tudo bem, passa, porque não vai acontecer nada. Assim, o que a BNT vai fazer? Dar uma multa? Né? Não vai acontecer nada. A Miriam falando que amei essa orientadora. E é tudo questão que tem a ver com um posicionamento político e feminista, assim, né? Então, é isso, né? A gente vai revisar e tem que saber de um negócio desse, né? Imagina, se a pessoa que te contrata não avisa, ó, a orientadora minha fala isso, você vai lá e troca tudo, bota na BNT, e aí, na verdade, você está desrevisando, né? Sem querer, você está desrevisando aquele texto. Então, assim, eu acho que a gente tem, no Brasil hoje, mais possibilidades, né? Tem muita editora pequena e média, muita situação de texto literário. O pessoal que está nas editoras acha difícil encontrar bons revisores de texto literário. Há 2 semanas, uma pessoa me ligou dizendo isso, assim, a gente queria ter um banco maior aqui de revisor para determinado tipo de texto, porque a gente tem 2, 3, a gente queria ter mais opções, mas você tem que conhecer a revisão da pessoa. Eu não posso sair falando o nome, assim, né? Eu tenho que saber, né? Tal pessoa faz isso, faz bem, né? Tem uma característica nesse sentido. E eu consegui indicar uma pessoa. Falei, essa pessoa eu sei que pode fazer. Eu não sei, eu tenho que conhecer o trabalho de outras para ver se dá para aumentar esse banco aí, né? De opções de pessoas. Porque tem problema nesse sentido. A mesma coisa a tradução, né? Outro dia alguém perguntou assim se dava para fazer teste como tradutor de texto literário. E aí eu falei, difícil, porque a editora tem sempre prazos muito apertados. Ela vai contratar tradutor que ela confia que vai entregar um texto literário em português bom, né, fino, porque ela não tem tempo de testar, ela não é um laboratório. A editora não vai te entregar um texto de 200 páginas para você entregar vamos supor, como acontece de vez em quando, uma tradução ruim, uma tradução cheia de problemas, que ela vai ter que refazer, vai dar um retrabalho, às vezes vai ter, consertar a tradução é mais trabalhoso do que fazer de novo, né? Então a editora não tem como ficar fazendo esse tipo de teste, esse tipo de coisa a gente tem que fazer antes, em outros âmbitos, né, em outras oportunidades. A editora tem que pegar e cravar você, assim, nossa, que texto maravilhoso, bem revisado, bem preparado, né, e por aí vai. Ao mesmo tempo, né, que hora que a gente aprende isso? Tendo oportunidades, né? Você tem que ter as oportunidades, a gente fica ali no meio do, né, e tem tradutores que são muito boas, os textos, tem tradutor que já prepara, né? Então o texto chega muito redondo, é muito legal. Estou vendo que toda hora te sobe um negocinho, eu estou morrendo de curiosidade. Vamos, você quer falar umas perguntas aí, Eliana? Não, coloquei. Falando. Chegou coisa pelo meu WhatsApp aqui, que o pessoal do grupo me mandou no particular, e chegou aqui também. Então, é um misto do que está aqui e do que está comigo. A primeira pergunta, acho que vai dar o que falar aqui, olha. Apesar de o limite da intervenção da revisora... Tem pergunta que está com nome, tem pergunta que é anônima. De o limite da intervenção da revisora ser difícil de responder, você ressalta no livro a conclusão de uma pesquisa que diz que o respeito à autoria e o diálogo aberto entre profissionais do texto seja a única forma de atuar entre as especificidades desse campo. Pode comentar um pouco sobre como se dá esse diálogo? E aí, eu queria adicionar, acho que até pela minha experiência, dá tempo.
de ter diálogo, como é que funciona? Porque tem diferenças entre o mundo ideal e o mundo real, ou é a gente que está vivendo talvez em um cenário catastrófico? Não, eu acho que o cenário de edição, estou falando de edição, né, de modo geral mesmo, é sempre corrido, né? É sempre assim, o cara te dá ainda mais revisão, que é a última coisa. Sobraram 3 dias para você, né? Todo mundo gastou. Quando chega na nossa vez, tá lá apertado no final. E aí acontece assim, esse diálogo, ele pode significar só o seguinte, por exemplo, a gente revisa um livro, ele invariavelmente volta para a autora, ou para o autor. Não tem chance desse livro revisado não voltar para o autor dar ok. Que isso é um problemão para a gente depois. Imagina você revisa um livro, o autor não viu. Uhum. Aí, na hora que ele abre lá o livro impresso, você já vem reclamar. Isso aqui, quem mudou isso aqui? Não era para mudar, né? Então, esse é o momento de diálogo. E mesmo que não seja um diálogo direto com o revisor, ele tem que ser um diálogo com alguém, que seja o editor, né? O que o editor às vezes faz? Conversa com a revisora. O que você fez aqui? A revisora às vezes entrega até um pequeno relatório, não apenas a revisão, né, propriamente. Um relatóriozinho. Alterações desse tipo foram assim, não sei o quê, tal coisa a gente ficou na dúvida, ele faz muito isso, isso e isso, então eu resolvi assim. Beleza. Aí o editor vai devolver e vai escutar o que esse autor vai falar. Esse autor, essa autora, geralmente vão responder aqueles comentários laterais, né? Ou aquela marcação do Word. Às vezes é direto no PDF, dependendo da fase que está. Mas esse autor vai ter chance de dizer concordo com isso, não concordo com aquilo. E a gente vai ter chance de dizer, mas não vai ficar bom. Sabe assim? Então, assim, para esses livros mais cuidados, tem essa hora, invariavelmente. Só que o que acontece? Tem editora que não dá chance dessa hora e arrisca. Então, eu não acho que é o processo mais legal. Para ninguém, nem para o revisor, nem para o autor, nem para ninguém. A revisora pega e mete na máquina, e nem quis saber. Eu acho que é um problema de fluxo. Teria que ter a hora de alguém conversar com alguém. Agora, quando você está fazendo a revisão direto para a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está fazendo mestrado, doutorado, contrata você diretamente, né? Tem que ter essa hora também, essa hora que você devolve e fala para a pessoa, olha aí, né? Eu acho engraçado que tem autor de dissertação e tese que nem olha. O povo está com tanta pressa de entregar que eles não olham o que o revisor fez. Não aprovam item por item. Ele vai lá no aceitar tudo. Pá, né? Ué, aí a gente já não pode fazer nada. Você marcou a coisa toda, a pessoa não quis olhar, confiou cegamente em você. Só que de vez em quando vem também aquele retrabalhozinho que a banca reclamou, né? A banca falou que tinha erro ainda, a banca falou que isso, que aquilo, e aí a pessoa volta atrás de você, querendo que você revise de novo de graça, né? Coisas desse tipo, que ou então a pessoa às vezes fez uma coisa que não é legal também, ela alterou depois da sua revisão, né? Você já revisou, já fez seu trabalho, a pessoa vai lá, escreve coisa que não estava lá, revisa coisa, passa por cima da sua revisão e sobra para você depois, né? Então, o jeito é ter isso resguardado de alguma maneira, isso escrito, combinado, que você não vai fazer, né, uma segunda rodada se a pessoa não der ok em todas as coisinhas e tal. Mas, assim, é claro, no mundo ideal era bom ter um tempo para isso. Mas também é para pensar o seguinte: não é que você senta no café e fica conversando sobre a revisão, não é isso. Né? Ninguém tem tempo para isso, nem a pessoa, nem autor, nem revisor. É esse momento que você deixa a revisão ali com sugestões, com dúvidas, um pequeno relatório das coisas que você sentiu que pegam mais, e a pessoa tem chance de olhar para aquilo e dizer se concorda ou não, e você tem chance de ver se ela disse sim ou não. Né? Isso, às vezes, é de um dia para o outro, 2 dias, mas resguarda muito a nossa atuação, né? Não fica uma responsabilidade só sua.
Ana, acho que cabe muito também dizer, tem muita gente aqui, eu fiz uma pesquisa, né, com a galera que quis entrar no grupo, muito iniciante mesmo, muito estudante de letras, né, e aí acho que fica legal falar também que cabe muito esse bom senso de entender, porque tem gente que sai deixando 100 comentários num texto de 50 páginas, né, É, então esse bom senso de entender o que é dialogável, o que é simplesmente parte do seu trabalho mesmo, né, e aí você tentar, porque a gente tem meio que essa premissa, vamos dizer assim, mais mercadológica, de entregar o texto mais resolvido possível para dar a menor quantidade de trabalho possível para o editor, para o processo andar, né, ser célebre. isso. Então tem que ficar ligado, né? Não é simplesmente ficar lá escrevendo uma tese no texto da pessoa e também não é deixar passar, né? É esse meio do caminho. Isso. A Luciana Salgado fala muito nisso, ela usa muito a palavra calibragem, né? Essa medida mesmo, assim, até que ponto. Por exemplo, você ficar discutindo todas as escolhas da pessoa, não dá, né? Ó, próxima pergunta. Ao citar Negroni e Estrada, lemos que revisar é uma técnica, porque prescinde de conhecimentos prévios que podem ser adquiridos, e uma arte, já que não existe uma versão possível para revisar um texto. Gostaria de te ouvir falar um pouco sobre essa mistura de técnica e arte, por favor. Será que isso seria a tal da sensibilidade que a gente precisa? Pois essa parte do texto é aquela revisãozinha da literatura que eu faço, que algumas pessoas já estudaram essa coisa da revisão literária, né? Eu lembro do Marcelo Spalding, tem a Elzira Divina Perpétua, né? Tem um pessoal que já vinha trabalhando com essa ideia aí, pensando no texto literário. O pessoal sempre cita o livro do Saramago, o Saramago virou o divo da coisa do revisor, né? Outro dia eu fiz uma postagem no Instagram com 5 livros que tem revisores como personagens, né? Uma coisa assim, que tem o do Saramago, tem outros. Mas o do Saramago realmente é o protagonista, né? Eu acho que o do Marcílio também é. E aí, o que acontece é que o pessoal fica tentando definir onde é que está isso, né? Se isso é uma técnica e a gente pode aprender, se isso é uma arte, torna a coisa um pouquinho mais mitificada, né? Porque a arte tem outra carinha, né? Essa é a posição das duas autoras lá, né? Que acham que tem essa mistura de técnica e arte, que é uma mistura que todo mundo do livro, principalmente do livro, lida com ela, né? O livro é um objeto, e aí o pessoal liga muito livro ao livro literário, mas a gente tem que lembrar que livro é tudo que tiver essa forma aqui, né? Ele pode ser literário, ele pode ser um dicionário, ele pode ser um livro de receita, ele pode ser qualquer coisa. Livro é uma tecnologia, e cabe tudo ali, inclusive o livro literário. E quando as pessoas estão no mundo do livro, tem um pouco esse balanço entre um livro de um professor argentino, que são as duas caras de Rano, né, um deus, que eu não sei qual, se é Juno, quem que é, na mitologia, que é o lado do dinheiro e o lado do prestígio. E o livro tem essas duas caras, necessariamente. Então, e o pessoal da arte não gosta de falar em dinheiro. Uhum. E o pessoal do dinheiro acha a arte meio assim, né? Então fica esse eterno conflitinho assim, né? Se estiver vendendo muito, então é porque é ruim, né? Tem uma coisa assim, que é preconceituosa. E aí eles expõem essas duas caras de certa forma, né? O que é técnico que você pode aprender, que é uma coisa que não depende, não é divina, né? E o que é arte, que é você saber fazer isso com mais sensibilidade ou com uma sensibilidade diferente, né, para aquilo que você está fazendo. E como nós estamos falando de revisão de literatura, nós já estamos ali no campo, em tese, no campo da arte, né? E aí tem gente que acha que não precisava nem revisar, porque é praticamente direto com Deus, né? Não precisa nem revisar, para que isso? Eu sou um gênio, meu texto já é perfeito. E não é, né? Tem a galera que pode ir ali dar uma ajudadinha, né, na coisa. Então, assim, é difícil de falar, mas eles acabam levando para esse lado ambíguo, né?
bivalente do técnico e da arte como coisas distintas, mas elas andam meio juntas, né? A gente tem que ser um pouquinho artista e bastante técnico para fazer esse tipo de trabalho, senão fica parecendo também que é uma coisa muito, sabe aquela coisa do dom, né? Leva muito para um lado assim, como se fosse inacessível, né, para as pessoas. Se já tivesse que nascer, sei lá, nascer presenteado por um talento, né? Inclusive a escrita é discutida nesse sentido, não só a revisão, né? A escrita como um dom afasta muita gente, né? E hoje você pesquisar na internet aí, vocês vão ver a quantidade de cursos de escrita criativa que tem. É muito, muito mesmo. Os cursos de escrita criativa, em tese, querem ensinar as pessoas a produzir literatura, né? E conseguem. Consegue. Sai muito escritor legal de curso de escrita criativa. Show. Ó, a Jessi fez uma pergunta mais sobre formação. Sobre os cursos mais especializados na área, o que você acha de terem mais cursos na área editorial hoje em dia, mas as vagas geralmente pedirem mais letras, que nem aborda quase nada de revisão? Ó, não sei se eu entendi a pergunta. Assim, tem mais curso especializado? Com certeza. Muito mais. E hoje a gente acha presencial e online e acha de tamanhos diferentes. Você acha curso que leva 1 ano e meio, especialização e tal, em revisão, e acha curso de 2 horas, curso de 8 horas, curso de 30 horas, curso que vem extensão em universidade, né? Que você consegue depois um diplominha de tipo um aperfeiçoamento, uma coisa assim. Instituições privadas que oferecem esses cursos. Então, vou falar umas aqui, o LabPub oferece, né, pago, etc., é uma instituição privada, mas a Unesp oferece alguns na Universidade do Livro, né? Então, tem público, privado, grande, pequeno, de tudo quanto é jeito. Isso é muito legal hoje. Teve uma época aí que a gente não achava quase nada, né? Agora, o negócio é que o curso de letras, isso é engraçado, sabe? Porque uns tempos atrás, isso era uma coisa muito do curso de comunicação. Eram os cursos de comunicação que tinham habilitações, só 2 no Brasil tinham habilitações em produção editorial ou editoração. Mas nas matrizes curriculares não tinha nada de revisão de texto também, não. A questão com a comunicação é que a formação, por exemplo, do produtor editorial ou do jornalista, principalmente do jornalista, pressupõe uma pessoa que mexe com texto, né? Mexe com texto, então estaria apto a fazer muitas coisas. Hoje em dia é muito comum jornalista virar editor, é uma coisa meio um caminho. Assim. Na área de letras acontecia o contrário. O pessoal só via a coisa do professor. Vai ser professor, por exemplo, professor de português. Professor de português não é formado para ser revisor. Né? Uma atividade é uma e outra, mas também tinha esse negócio assim, quando tinha um texto para ser revisado, alguém falava assim, chama um professor de português. Como se professor, porque em tese o professor de português sabe gramática, sei lá, né? Sabe língua, e também não é verdade que todo professor está preparado para fazer revisão. Demorou muito a entender que isso tem uma especificidade, tanto numa área quanto na outra. Tem uma especificidade, é uma pessoa do texto que interfere no texto alheio com determinado conhecimento, tem um molejo ali diferente para fazer o negócio. A área de letras se aproxima muito disso, porque, de fato, os cursos de letras são os cursos que especializam pessoas em português. Né? Agora, qualquer estudante de letras vai dizer, não vi nada de gramática no meu curso de letras. Né? Não tem disciplina de gramática. Porque o curso de letras geralmente é dado por pessoas da área de literatura ou linguistas. E os linguistas não são gramáticos. Né? Os linguistas vão fazer outra mexida na cabeça da gente. Né? Quem fez linguística e fez sociolinguística virou de ponta cabeça. E a sociolinguística é um conhecimento fundamental, eu acho. Fundamental para a pessoa que vai mexer com o texto, que vai escrever ou que vai editar, eu vou falar editar, incluindo aí o revisor, tá? Então, o curso de letras, de fato, aproxima muito as pessoas da questão linguística, mas não quer dizer que ele habilite alguém para trabalhar como revisor, né? Alguns, sim, hoje em dia, porque já perceberam
que precisam colocar nas suas matrizes curriculares algumas oficinas, algumas disciplinas especializadas. Não só aqui, o nosso tem vários cursos que botaram disciplinas especializadas para discutir essas questões. O curso de comunicação não costuma ter nada de específico de língua portuguesa. Eu dei aula em curso de comunicação uns anos atrás, até tinha 1 e 2 disciplinas, assim, leitura e produção de textos, né? 1 e 2. Mas às vezes era para produzir certos gêneros, não necessariamente para revisar. Como eu era revisora, é lógico, eu enfiava a revisão no meio disso aí, né? Mas, geralmente, o povo, quem está lá nos cursos de revisão, são linguistas, são as pessoas que vão trabalhar mais na questão da língua mesmo. Agora, tem que ter esse olhar editorial, porque senão também não adianta. Não é igual corrigir redação de menino da 8ª série. Não tem a mesma postura e nem não é o mesmo conhecimento. Para começar, você não está ensinando ninguém a escrever assim, em termos de pedagogia, né? Assim, o cara já escreveu, né? Não é uma coisa assim, pegar o menino ali, vamos escrever 1 parágrafo, 2 parágrafos. Não, a pessoa está te entregando um livro dela, está te entregando a tese dela. Já escreveu, ela está querendo um outro tipo de aproximação ao texto dela. Não é, filhinho, isso aqui está errado, né? Eu não sei se todo mundo conhece, são livros famosos na área, Como Escrever Textos, eu acho. Deixa eu achar aqui, tem um deles que estava aqui do meu lado esses dias. Esse aqui, ó. Não sei se todo mundo... ele está em espanhol, não vai adiantar muito não, mas ele existe em português. Aqui está Como Se Escreve, Maria Teresa Serafini. Vocês já ouviram falar desse livro em português? A Serafini está traduzida. E tem uma outra que o sobrenome dela é Ruiz. Eu sempre esqueço que eu fico usando a BNT demais, só lembro o sobrenome, né? Mas esses livros são famosos porque eles produziram uma espécie de taxonomia dos tipos de correção. Mas são livros voltados para o ensino de língua na escola. Não é livro para formar revisor. Só que a gente foi lá e catou o que elas falaram que era interessante e deu uma olhada para ver se servia para nós. E, de alguma maneira, serve, né? Então, o que a Serafini propôs? Ela, estudando revisão de texto na escola, pelo professor e inclusive entre alunos, ela descobriu o seguinte, que tinha alguns tipos de revisão. Um tipo ela chamou de resolutiva. Vocês nunca ouviram falar nisso, não, gente? Revisão resolutiva? Fernanda está fazendo assim, ó. Tem a resolutiva, tem a classificatória, tem a... Lembra aí, Fernanda? Classificatória, resolutiva, vai ter prova, não. Interativa. Não, interativa foi a Ruiz que colocou. E tem uma antes. Classificatória, resolutiva, interativa foi depois, e tem uma antes que eu esqueci o que é, classificatória, resolutiva e uma outra que tem um nome tipo indicativa, não é? Indicativo. O que é isso? Indicativo é quando o texto está lá na sua frente, você tem que fazer alguma intervenção nele. Quando você faz uma revisão indicativa, você marca o lugar onde está errado, você não fala nada. Sabe aquela correção de a professora da 8ª série, que ela circula sua vírgula? Essa é a indicativa. Ela só está indicando, tem um problema aqui. Mas ela te fala o que é. O que vocês acham que é a resolutiva? Pode escrever aí, gente, ou falar. Ó, pelo nome, é a que resolve. Ela vai lá e risca a vírgula. Ou então ela põe a vírgula. Ela põe, que é o que a gente faz mais. Nós, revisores, fazemos muita resolutiva, né? A outra que ela chama de classificatória é uma que a gente não costuma fazer, que fica até esquisito. Mas na escola é muito comum. Você marcar o problema que está ali e classificar. Dizer vírgula que separa sujeito de predicado. Entendeu? Vocês classificam o erro para a pessoa saber o nome daquilo, o que está errado, qual que é a regra. Você não vai fazer isso com o autor de uma tese de doutorado. Vírgula, não sei o quê, ficar ensinando, né? Mas professor de escola faz. Então, a Serafini encontrou esses 3 tipos. E ela avaliou isso, o que funciona mais, o que essas pessoas que estavam pesquisando isso queriam.
dizer assim, o que a escola costuma fazer e o que funciona melhor. Você só fazer uma revisão indicativa funciona? A pessoa aprende alguma coisa com isso? A pessoa, às vezes, olha para aquilo e o professor rabiscou aqui, mas eu não sei o que é. Né? Aí, a Ruiz, que estudou a Serafine, fez a proposta de um quarto tipo de revisão, que é a revisão interativa. A interativa seria esse momento que você conversa, interage com o autor para explicar, para falar. E o que ela defende? Que o que faz a pessoa aprender a escrever é interagir. Tem que ser mais do que resolver, mais do que classificar, você tem que ter chance de dialogar. Olha, tá ruim esse parágrafo, por isso, por isso, por isso. Vamos reescrever isso aqui, vamos fazer assim. É claro que isso também é no mundo ideal da escola, isso não acontece. A gente está falando, a Eliana falou aqui do mundo ideal da revisão, né? No mundo ideal da escola, a gente conversa, tem tempo para fazer segunda, terceira, quarta versão, né? O aluno pode entregar um ruim, aí você devolve, ele entrega o outro maravilhoso. Isso seria maravilhoso. Pouca escola consegue fazer isso. Do jeito que a vida de professor é precarizada, mal paga, com 3, 4 escolas para trabalhar, você não consegue. 50 alunos em cada sala. Que professor que pede redação com 50 alunos em cada sala? Então, a gente tem uma situação de formação de escritores, estou chamando de escritor as pessoas que escrevem, não precisa ser de literatura, a gente tem uma formação de escritores muito precária, né, no Brasil, porque o professor não consegue fazer a tal da coisa interativa. Seria maravilhoso. Onde acontece coisa interativa, as pessoas saem melhores. Esses cursos de escrita criativa que eu mencionei, muitas vezes são isso. Não é porque é um curso de escrita criativa, é porque o professor te põe para escrever um texto por semana. Se você tem a chance de escrever, a hora marcada para escrever, e uma pessoa especializada para te dar feedback toda semana, a chance de você melhorar é muito grande. Né? Então, não é porque é mágica, é porque você se põe em movimento. Alguém te põe em movimento, tem uma disciplina, tem uma cadência, tem alguém para te falar o que está bom, o que não está, e você tem que apurar a escuta também. Né? Tem gente que não escuta nada, vocês sabem disso. Se a pessoa, você fala, a pessoa vai fazer o que ela acha, né? Então, o pessoal da área de estudo de edição, de revisão, pegou essas coisas da Serafine e da Ruiz e adaptou, pensou, será que isso serve para o revisor de texto? Mas serve mais ou menos, porque a gente sabe que o revisor de texto faz profissionalmente é muito resolutivo. Mas a coisa da interação continua valendo. Se você tem chance de dialogar, de dizer, ó, tá bom, não tá, por que eu fiz isso aqui? Né? Eu tive um cliente uma vez, muito tempo, que era assim, ele era um cara engraçado, ele era o doutorado dele, ele já era professor, ele fazia, gente, mas eu me arrependi tanto do que eu cobrei, porque o cara me deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Olha o que ele fez comigo. Eu já não cobrei barato, mas eu fiquei pé da vida comigo, que eu devia ter cobrado mais caro ainda. Ele sentava comigo, primeiro ele exigiu que eu fizesse por partes, coisa que eu não gosto de fazer. Mas ele queria, por exemplo, tinha 5 capítulos, ele queria um capítulo por semana. Eu tinha que ser. Aí na sexta-feira ele ia buscar o capítulo. Na época era uma coisa impressa. Eu marcava, né? Ele ia buscar o capítulo na minha casa, sentava do meu lado e eu tinha que explicar item por item para ele. Por que eu mudei, por que não foi, por que isso, por que aquilo. E ele me pagava em dinheiro, na hora ali. Pá. Era assim, ele era todo sistemático com isso e tal. Então, assim, imagina o trabalho. Ele queria uma coisa quase pedagógica. Ele não queria só pegar a tese dele pronta. É legal, mas para o revisor dá um trabalho do cão, né? No final você fica assim, gente, eu devia ter cobrado pela aula também, né? Porque não tinha Pix, nossa, nem sonhava em ter Pix nessa época aí. Se tivesse transferência bancária, já era muito. Mas eu lembro que já tinha alguma coisa dessa, mas ele queria pagar em dinheiro. Eu não sei por quê, se era alguma lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro revisando tese, né? Mas eu achava engraçado, porque ele era muito sistemático, muito. Né? Mas me dava muito trabalho, então tem que pensar nisso também. Uma outra experiência trabalhosa foi uma moça que estava fazendo mestrado. Ela tinha um texto muito complicado, ela muito insegura, ela sabia que o texto dela não era bom, e foi chegando a hora dela defender. O orientador deu uma dura nela
e falou para ela: você vai sentar com a Ana e vai reescrever a sua dissertação. Gente, eu estava grávida, eu lembro, assim, estava do barrigão, assim. Ela foi, olha que loucura, ela não era de BH, ela era de uma cidade próxima aqui. Ela veio para BH, ficou no hotel uma semana, ela ia para minha casa toda tarde, ficava sentada comigo, aqui, ó, eu no computador, ela do meu lado, numa cadeira, e eu morava com meus pais ainda, eu lembro da minha mãe levando café e pão de queijo, assim, pra gente, porque era a tarde inteira, e era assim, ó, era assim, todos os parágrafos, todos, e eu perguntava para ela: o que você quis dizer aqui? Aí ela falava: eu quis, mas estava confuso. Então não era revisar, era reescrever. E aí eu tinha que escrever de novo e vendo se ela queria dizer aquilo. E aí chegava uma hora que ela falava: é isso, é isso. Imagina, gente. Claro que eu também me arrependi da cobrança, né? Eu lembro que ela pagou caro, mas assim, eu fiquei por conta dela aquela semana ali, né? Completamente, né? De um jeito que eu não conseguia fazer outra coisa, que eu estava só no atendimento dela. Então, às vezes a pessoa quer muito mais do que uma revisão, quer uma mentoria mesmo, um negócio desse. Mas isso, nos dois casos, eram textos acadêmicos, não tinha esse negócio, né, artístico, literário, nem nada, eles estavam exigindo ali um outro tipo de tratamento. Então, tem algumas coisas da teoria, vamos dizer assim, dos estudos linguísticos, que tem a ver com ensino de língua, que servem um pouco para a nossa atividade, mas tem que ser adaptado, porque a nossa atividade tem outra finalidade, né? A finalidade não é pedagógica. Ok. E eu achava que eu tinha história para contar, meu Deus do céu. Gente, eu acho que todo mundo se juntar aqui faz um livro de crônicas da revisão de texto. Fica a dica aí para você. Cada um contar uma história dessa, vai ter, né? Já ser o exercício final do grupo de leitura, gente. Pronto. Uma crônica sobre uma história dessa, né? Ana, tem mais umas 5 perguntas aqui. A Jéssica também perguntou: você falou sobre haver poucos estudos acadêmicos na área de textos literários. Qual seria um tema importante para pesquisar e escrever sobre esse assunto? Eu acho que qualquer pesquisar, né? Ela está perguntando de Acho que é o pesquisa. estrado, ela está Eu acho pensando. que se ela fizer um projeto de revisão, é difícil falar assim, que a pessoa tem que ver o que a pessoa está imaginando. Mas, por exemplo, esse livro, que deve ser o segundo da coleção, ele traz, são resultados de mestrados e doutorados de cada revisor. Então, a pessoa descreve, por exemplo, algum estudo de caso, alguma prática. Tem uma moça, a Nelma, ela é revisora técnica de tecnologia. Ela é um tipo de revisor que a gente nem imagina, assim, quando a gente está dando aula, a gente não imagina. Ela trabalha numa empresa de tecnologia, de engenharia, e ela é uma documentadora técnica. Ela aprendeu isso em serviço. Ela é uma pessoa de letras, formada em edição, mas ela foi parar numa área de tecnologia. E aí o tipo de revisão que eles fazem é muito específico. Então a dissertação dela foi mostrando como que o texto chega e como que ele sai. Qual é o processo de revisão técnica para ele chegar naquele resultado. E discutindo isso em termos pragmáticos, usando alguma teoria lá e tal e coisa, né? Então, se você pensa num projeto muita gente estuda com base em retextualização, usando algum tipo de teoria dessa de retextualização, de revisão, o gênero literário, mostrando passo a passo. A Luciana Salgado, a tese dela mostra justamente as conversas entre as pessoas. Ela conseguiu coletar os diálogos entre os revisores e os autores. Então, ela vai mostrando como que o revisor interfere na autoria, né? Então, tudo isso dá projeto, gente. Tem tão pouca coisa que muito do que a gente pensar dá para virar um estudo. Show. Próximo. O pessoal tá mandando mais perguntas aí, gente. Aí vocês correm, porque não vai dar tempo. Vamos lá.
A Amanda perguntou, gostaria de saber da professora quais as características mais comuns que ela encontra em livros de ficção de escritores iniciantes, talvez em questão de equívocos de escrita, será que é nesse sentido, Amanda? E pois é. Como lida com isso no processo de edição, revisão, em relação a questões como excessos, temática e estilo? Depende, porque eu não lido muito com iniciante. Geralmente o povo que sai publicado já tem outros livros, já está mais ou menos. Os textos já são bons. A gente melhora o que já está bom. Quando a gente recebe originais de iniciantes, a gente lê, mas nem aprova. Então, ele não passa pelo processo, ele já é negado antes. A pessoa chega com um texto com muito problema, não tem como, porque a editora não tem essa função, que é meio função pedagógica, né? A editora não tem nem tempo, né? Vamos ensinar a melhorar o texto. A pessoa tem que procurar uma mentoria, algum tipo de serviço de acompanhamento de escritores, para ir fazendo essas melhoras junto com alguém. Aqui em BH tem uma pessoa tem pelo menos duas que eu sempre mando para lá. Quando o autor pergunta, você tem alguém que acompanhe? Tem, duas pessoas muito boas, não sei se vocês conhecem, uma chama Laura Cohen, que ela tem um escritório que chama Estratégias Narrativas. A Bruna, que todo mundo, Laura maravilhosa. A Laura, toda hora, de vez em quando ela me manda, mandou mais gente aqui para mim. O autor vem atrás de mim e fala, eu estou precisando de uma ajuda para terminar meu romance. Não é com a editora, não é comigo, não é. Vai na Laura, que a Laura te acompanha, a função é essa, né? Então ela reescreve, faz a pessoa reescrever. E a Maraísa Labanca tem uma sala também que chama Casa A. A Maraísa também acompanha a escrita e faz esse tipo de tem um monte de nome. Eu vejo o pessoal falar mais mentoria mesmo, mas tem várias pessoas que fazem esses acompanhamentos. Então, assim, não é na editora que vai achar alguém. Na editora você já tem que entregar o melhor texto possível. A editora já vai trabalhar para editar, para virar livro. Essa parte, estou inseguro, meu texto está esquisito, é antes, com profissionais que podemos só ser nós. É só você ver se você. Né, a gente tem que ir dominando o negócio. Você está fazendo só revisão de leve? Será que não dá para você fazer oferecer um outro tipo de serviço também? Né? Perfeito. A Marta tem uma curiosidade. No início do capítulo 6, falando da maioria de mulheres na área, pensei que você, professora, fosse optar pelo feminino no restante do texto. No entanto, usou a O/A e notei que num dado momento comecei a ler só um gênero, porque o excesso de OA começou a me atrapalhar. Queria saber se foi escolha pessoal ou da editora e se ela gosta dessa solução, se você gosta dessa solução. Como vocês viram que é um livro com textos variados, eles têm épocas diferentes. Tem textos ali que foram escritos há mais tempo, esse da revisão do texto literário é de uma época mais recente. Então, vocês vão ver que essa solução não é para o livro inteiro. Depende da época que eu estava escrevendo. Nessa época, eu já era mais feminista. Né? Então, tem uma escolha ali que é política. Eu pedi para manter. Editor não gosta dessas coisas. Eles querem que o texto fique mais liso. Que aquela barra atrapalha, trava a leitura um pouquinho e não tem só um jeito de fazer. Tem gente que põe parênteses, eu não gosto do parênteses. Tem gente que acha outras soluções para aquele OA ali. E tem hora que aquilo cansa mesmo, fica chato, o editor fala, tira um pouco, pelo amor de Deus. Aí vem a feminista e fala, não, eu quero a mulher aí, não sei o que lá. Porque se fosse fazer, ia ficar tudo no masculino, que é o universal, né? E eu não queria deixar, inclusive, por saber que é uma maioria de mulheres. A gente vê a maioria de mulheres contada. A gente tem um evento que a gente produz, que é o Fórum de Revisão de Textos. Não sei se vocês conhecem, a próxima edição dele é agora, dia 15 e 16, na Federal do Rio Grande do Sul. Ia ser presencial, aconteceu toda aquela tragédia lá, então ele ficou online. Acho que até ainda dá tempo de participar, se vocês quiserem participar lá, assistir e tal. O fórum é um evento que a gente contou, fazendo inscrição e tal, a gente sabia que tinha ali, beirando os 90% de mulheres. E outros escritores e autores e pesquisadores da América Latina relatam a mesma coisa, 75%, 80% mulheres. Então, a gente sabe que tem uma maioria que precisa ser visibilizada, né?
Então, a gente escolhe falar no feminino, mas tem rapazes. A gente também não pode esquecer que eles estão aí e trabalham e produzem. Então, tem hora que eu coloco até o feminino na frente. Eu não sei se eu fiz, não lembro se eu fiz isso no texto. Eu coloco revisora O, né? Para mostrar que não é o OA, é o AO, nessa ordem que a coisa está acontecendo. Mas foi insistência minha, porque o texto é descolado dos outros e ele já tinha sido escrito assim. Mas tem revisor que, não porque é machista, porque tem revisor que acha ruim, tem editor que acha ruim porque é machista. Mas não é o caso do meu queridão, o Marcos, que topa essas escolhas que têm um fundo mais político do que técnico, né? Ok. Pode citar alguns autores, autoras que são importantes, que é importante acessarmos no sentido de darem aporte ao trabalho de revisão de literatura contemporânea? Esses que estão na referência lá, é porque eu vou falar os mesmos que estão ali, eu não vou falar nada muito diferente, porque são poucos mesmo. E outra, a gente tem que pensar em português, né? Vocês viram que tem referência em espanhol também. Às vezes, tem em inglês, tem em francês, mas eles estão falando as línguas deles. Então, às vezes, o que serve para o francês não serve para nós, tem que ter esse cuidado também. Mas se vocês forem lá nas referências bibliográficas, aquele pessoal ali escreveu pelo menos um texto sobre isso. Dá para acessar quase tudo na internet. Ana, mas aí é do ponto de vista técnico da revisão, né? Teórico da É, revisão. Eu é. acho, eu acho que essa pessoa está perguntando, acho que foi a Cris, porque você falou que a gente, para revisar literatura, tem que ler autores contemporâneos. Eu acho que foi Ler os contemporâneos? Nossa, isso, escritor. escritor, tá, entendi. E não vai na livraria de rua, mas tem que ser de rua. Não pode ser nem na Amazon, nem em nenhuma rede grande, tá? Não sei, em cada lugar tem várias. Vai na livraria, se a cidade tiver livraria de rua, senão a gente vai ter que providenciar uma listinha. Mas os autores contemporâneos, uma saída vai na livraria de rua e olha aquela bancada da entrada que está todo mundo ali. O pessoal é muita mulher, inclusive, pela primeira vez na história tem uma mulherada dominando tudo, inclusive as escritoras estão dominando tudo. Os prêmios, as livrarias, as editoras, tudo. É uma boa fazer uma visita dessa e olhar os livros e olhar os que são nacionais, porque aí a gente não está falando de tradução, né? Outra coisa legal é ir nos sites direto nos sites das editoras. Eu vou falar os nomes das editoras, porque tem publicado muita literatura contemporânea, e dá para ir lá e fuçar o site para ver como é que está o catálogo, né? Eu vou fazer propaganda da Autêntica Contemporânea, que tem vários autores nacionais. A Moinhos, editora, tem um monte de autor nacional. A Todavia tem uma galera. A Companhia das Letras, claro, tem muitos autores nacionais. Uma editora chamada Fósforo, Perfeito. também tem um monte de nacionais bons. Tem editora no país inteiro, né? Mas eu estou falando várias aqui que estão no Sudeste, mas, por exemplo, a Dublinense é uma editora com muitos nacionais e muita tradução interessante. A Instante, a Relicário, essas, pelo menos, vocês vão ver que tem muita produção, mas uma puxa a outra, você vai descobrindo uma pela outra. E coloco lá no grupo para vocês, gente. Finalizando aqui as perguntas, hein? Uma pergunta que eu achei interessante da Mariana Cristina. Sobre a revisão acadêmica, até que ponto a gente pode mexer no texto e até que ponto deixar comentários? Por exemplo, a ABNT eu posso mexer e não sinalizar para o autor? Ou tudo sinaliza e não modifica? Então, provavelmente ela está aí no começo da jornada. Cabeluda o negócio, né? Mas é uma dúvida. Até onde ir, assim, é difícil também, até resumir é difícil, mas eu acho que a gente vai até onde você consegue, vai sozinho, sem avisar, até onde a gente sabe que é erro. Se não é erro e você não consegue dizer para a pessoa isso é absoluto, tipo, separou o sujeito do predicado, sabe? A partir dali que você não consegue mais dizer que a regra é absoluta, você tem que conversar e deixar uma sugestão e dizer alguma coisa. Olha, isso é opcional, colocar, né?
Se você puser essas duas vírgulas, você enfatiza uma coisa aqui que você quis, né? E deixar a pessoa decidir. Mas se der tempo, né? Senão você vai ter que fazer muito resolutivo. Ok. Olha, E acho que mas... com o tempo, não sei se a Eliana está falando, pode ser uma pessoa que está no início, porque com o tempo a gente vai ficando mais seguro com isso também, né? Com o tanto que você pode ser interventora, né, no negócio. E quanto mais experiência a gente tem, boas experiências, os autores começam a confiar mais na gente também. E aí deixa de ser uma disputa e vira uma relação mais de confiança. Tem autor que não entrega nada sem passar por um revisor de estimação, né? Tem gente que te elege, assim, né? Eu só entrego meus artigos se a Ana revisar, porque a pessoa confia demais no que você vai fazer. E aí você vai ganhando, né, essas figuras, elas vão deixando você ficar mais livre também. Você tem que perguntar menos, pode resolver mais, por aí vai. Tá, ok. Gente, a minha conexão aqui eu acho que tá meio ruim. Então, se por acaso eu sumir, cair e tal, eu volto, tá? E Bru, aí você ajuda aí para finalizar. Mas tá aqui no finalzinho. A pergunta, duas perguntas para finalizar e matar. Primeira, como agir quando não temos contato direto com o autor, que pede para justificar todas as alterações feitas, e o editor não cumpre o papel dele de forma adequada em termos de verificação do texto revisado, enviando o texto direto para o autor? O que fazer? Tem duas opções: chore, e a outra opção é o seguinte: xingue. Não, mas é o seguinte: se o editor não está cumprindo a mediação, o jeito é desapegar, porque ele tinha que cumprir, né? Não tem muito o que a gente fazer. Você não vai acessar o autor direto, pode ser que não role, né? Ali na situação, na circunstância ali. O que você puder mandar escrito, o problema é que o revisor pode filtrar, o mediador lá, o editor, quem for, pode filtrar, né? Não chegar. Não acho, não tem muito o que fazer, não. As pessoas acabam pondo a gente em saia justa, né? Por conta disso. Mas se você perceber que a situação é essa, tem que dar sorte. Para finalizar, a pergunta que não quer calar. Gente, não anotei quem fez essa pergunta. Quem revisa os textos de Annelisa? E um monte de gente, nossa, é claro que eu fico ali tentando, né? Ai, vou fazer, nunca ai, meu Deus, não vai passar nada. É claro, né? Eu escrevo e penso, não, vou tentar não passar nada. Mas passa, não tem jeito. Então, quem que revisou? Marcos, o Tizílio, que trabalha para ele na parábola, foram os revisores do livro, né? E concordamos e discordamos e negociamos e tudo mais. Tem amigos, né, pessoas para quem que fazem trocas comigo, né? Então, assim, eu passo, dá uma olhada aqui. Eu tenho uma colega que foi revisora da editora da UFMG, que é minha colega de trabalho, a professora Maria do Rosário. A Rosário eu confio muito nela, então às vezes eu peço, Rosário, lê para mim. Aí ela lê, marca coisas, e quando ela vai fazer, eu leio dela. Né? A gente faz um escambo, né? Uma coisa assim. Se eu for publicar, sei lá, livro de que for, de poesia, passa um revisor ali, uma revisora, pessoas que eu não conheço, às vezes, né, que são do staff da editora, ou o que for, mas sempre eu recebo, e eu acho que talvez porque sabem que eu sou revisora também, o povo sempre manda para eu aprovar. É muito difícil alguém não me mostrar, porque sabem que eu vou chiar, né? Que é uma coisa que eu vou reparar. Então, volta para mim, eu tenho maior cuidado, discuto. Não, não por isso, conversa. Tem revisor que morre de medo. Nossa, a Annelisa, não, revisa aí, mete a mão, porque a gente tem que ter escuta também. Para o revisor, nossa, eu sei que eu vou precisar de revisor sempre, né, a vida inteira. Agora, por exemplo, teve um episódio chatíssimo um tempo atrás, assim. Não era livro, era revista. O cara era um editor, ele me pediu um texto para uma revista. Um texto de 2 páginas. Escrevi o texto, beleza, mandei para a revista. Nunca mais veio nada para mim. Quando eu vi, a revista estava lançada na rua. Quando eu abri meu texto, tinham colocado uma vírgula lá, gente, que eu quase morri. Eu fiquei com muita raiva.
assim, porque a pessoa botou uma vírgula num lugar que não estava errado, ele mudava o que eu disse. Não era um erro, era uma mudança semântica. Eu não disse aquilo. E era tipo assim, as 3 primeiras frases do texto. E aí eu olhei para aquilo, sabe quando você olha? Eu li e falei, não fui eu que escrevi isso. Sabe quando você. Não é isso. Eu não acredito que eu escrevi isso. Aí eu fui lá no meu original, não era mesmo. Não era meu. E já era, estava impressa a revista. Aí o que, que eu fiz? Eu abri o PDF, troquei para o PDF seguir, espalhar o PDF correto, mas o impresso não tem volta, né? Aí eu reclamei, mandei um negócio educado, né, assim, polido para o cara, mas reclamei. Falei, olha, não faça isso. Alguém revisou e vocês não me devolveram e não é aquilo. Não foi isso que eu disse. E eu não tenho o que fazer mais. Não tem. Né? Aí foi bem chata essa, assim. Aí eu morro de medo. Quando vai uma coisa, eu falo, ó, me manda de volta, né? Porque você não sabe, a Fernanda, alguém me desrevisou e me desrevisou de um jeito que mudou a minha fala. Não, não foi porque errou, foi porque falou uma coisa que eu não disse. Aí dá mais preocupação. Você fala, gente, mas eu não fiz essa afirmação, né? Triste, muito triste. Gente, quase 8h40, acho que a gente pode finalizar. Foi muito produtivo, não sei o que vocês acham, mas acho que a gente conseguiu ter um debate, assim, uma troca para quem está desde o comecinho, né? Para quem está no comecinho da carreira, quem já está ali no meio do caminho, quem está bem adiantado, a gente consegue trocar ideia, aperfeiçoar, né? Algumas coisas que a gente tem estabelecidas, a gente pode mexer nisso, melhorar a maneira de pensar. Então, agradeço mais uma vez a professora, obrigada por todo o seu esforço de reunir, né, todo esse conhecimento para a gente, publicar, deixar acessível. Como você mesma disse, anos atrás a gente não tinha, né? A gente ficava catando milho, né? Catando coisa. Eu mesma não estou há tanto tempo assim, né? Quando eu comecei a estudar revisão mesmo, eu comecei a estudar uns 10 anos atrás, e já não tinha, assim, eu não achava muita coisa, era complicado. Então, hoje está tudo aí, né? A gente tem que estar melhorzinho. Mas ó, quanto mais gente debatendo, discutindo, refletindo, escrevendo sobre, melhor tem espaço. Né? Então, se alguém quiser pesquisar, tem espaço, tem os lugares que vão acolher bem esse tipo de pesquisa. Não é todo lugar, viu, gente? Tem lugar que a gente fala e você vê direitinho o povo olhando assim, parece que você está falando para a parede, não estou entendendo nada do que você está falando. Não é todo lugar que vai ter gente disposta a essa discussão, mas alguns lugares sim. E as pessoas se reúnem, né? Esse grupo de vocês aqui uma prova, isso não existia uns anos atrás, juntar um monte de gente, um monte de revisor, um monte de, né? Então, assim, eu que agradeço muito o convite, agradeço tá subindo um monte de coisinha aqui, obrigada e tal. Obrigada a vocês, né, pela atenção, pela leitura, é muito importante, a gente escreve, não sabe se alguém vai ler, imagina que alegria, né, dezenas de pessoas que leram, que estão a fim de discutir, e fiquem bem à vontade, eu estou no Instagram, Eliana, a gente se ligou há um tempo atrás aí, né, se conectou, eu estou no Ana Digital lá no Instagram, mas no meu e-mail, se quiser trocar ideia, pedir alguma referência, se eu tiver o link aqui, eu respondo todo mundo. E oficinas, esses cursos, essas coisas, tem hora que é gratuito, tem hora que tem que pagar uma taxa, não sei de quê. Toda hora a gente inventa uma coisa dessa, porque a gente sabe que pode ser uma oportunidade legal de encontro, né? E tem um grupo de estudo que a gente tem aqui, que chama Mulheres na Edição. Vocês são muito bem-vindos também, se alguém quiser estudar. Aí já não é revisão, é uma coisa mais ampla, né? A situação da mulher no campo editorial. A gente se encontra uma vez por mês virtualmente, de graça, tal. É um grupo de estudo ligado à minha instituição. E aí a gente lê um texto por mês, estuda esse texto e discute ele por 1 hora, mais ou menos, todo mês. Há vários anos que a gente faz isso. A gente já leu mais de 50 textos. Isso é para aumentar nosso repertório, nossas referências, entender melhor o que é isso, o que isso tem a ver com tudo, com política, com patriarcado, com,
né? Por que as condições são precárias de trabalho e tal, e produzimos muitas coisas. Esse grupo é só me mandar um e-mail também, que a gente cadastra a pessoa lá, e você passa a receber o link do dia do encontro, o texto que a gente está recomendando para leitura. Deixa eu colocar no chat aqui, porque aí quem quiser mandar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Então, o Instagram eu fico divulgando coisas lá, né? Minhas e dos outros, tá? Coisas legais. Eu gosto muito de divulgar livro de acesso aberto, coisas que são gratuitas, ou iniciativas interessantes, e por e-mail, quiser cadastrar, participar de alguma coisa, é tudo Ana Digital, tá bom? Então é isso. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, Eliana. Até logo, né? Espero ver você aí em alguma outra oportunidade. Na Bienal e no fim do ano. Que bom, que bom. Tá bom, Valeu, gente. gente. Até Beijo. mais. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. semana.